Voltamos com o programa Toda Mulher, hoje falando a respeito da tortura feita em mulheres na época da ditadura militar. Mas muitas mulheres morreram e desapareceram lutando para que hoje nós vivêssemos numa democracia. Mas ainda existe violência contra a mulher no Brasil. Todos os dias, mulheres são estupradas, violentadas em casa, nas ruas, nas comunidades por traficantes. Cecília, isso acontece aqui no Rio de Janeiro e o Grupo Tortura Nunca Mais também combate isso. Veja bem, o Grupo Tortura Nunca Mais, há 26 anos, né, ele justamente tenta fazer essa ligação da violência que ocorreu, da violência de Estado que ocorreu durante o período da ditadura civil-militar e a violência que ainda continua ocorrendo hoje, né? Como eu falei antes, quer dizer, nesse momento, infelizmente, alguém está sendo torturado nesta cidade, né? Quer dizer, a tortura ainda é utilizada e aplaudida, o que é pior, por alguns segmentos, né? Por alguns meios de comunicação, né? Como sendo necessária para alguns segmentos considerados perigosos. Quer dizer, da mesma forma que nós fomos vistos como terroristas e perigosos no passado, a pobreza hoje e alguns movimentos sociais são ainda vistos como perigosos, né? E se justifica o extermínio, o sequestro, a prisão e a tortura dessas pessoas, né? Então, eu acho que é importante que a gente o tempo todo aponte que isso que está acontecendo hoje, quer dizer, foi adubado pela não investigação do que ocorreu durante o período da ditadura. Uma das coisas que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro vem lutando é muito em função da questão da memória desse país. Quer dizer, aquilo que eu enfatizei, quer dizer, eu passei por essa experiência, mas é importante que a maioria da população brasileira saiba que isso existiu no Brasil e que isso continua existindo para a população pobre, né? E que se você produz, inclusive hoje, da mesma forma que se produzia o terror e o medo contra o dito subversivo e terrorista, que éramos nós no passado, hoje se produz também um medo muito grande, um terror muito grande na população, né? Como se está tudo dominado, né? Ou seja, todo e qualquer morador de periferia, todo e qualquer lugar mais pobre é considerado perigoso. Então a gente tem que ver que isso tem a ver com toda uma produção, né, que vem desde o final do século XIX, passa por todo o século XX, onde aqueles pobres são identificados como sinônimos de criminosos, de perigosos, né? Então o Grupo Tortura Nunca Mais, o tempo todo, ele tenta fazer essa vinculação. Isso que nós vivemos hoje são os efeitos da ditadura civil-militar, que ainda estão entre nós. Nós ainda estamos dentro dessa lógica. Por exemplo, a figura do desaparecido foi inventada pela ditadura brasileira e exportada para as ditaduras latino-americanas. O número de desaparecidos hoje no Brasil é altíssimo. Pessoas que são presas e que simplesmente desaparecem. É enorme o número. Esse número não foi ainda pesquisado e é importante que seja. É muito maior do que os mortos desaparecidos durante o período da ditadura, né? Hoje, na chamada democracia, digamos assim. Uma outra questão que eu acho que é importantíssimo, que está na ordem do dia e que nós estamos assim extremamente mobilizados com isso, é a criação de uma Comissão Nacional da Verdade. Infelizmente, o que se criou na semana passada, que foi votado na Câmara Federal e está indo para o Senado, essa votação, infelizmente, não é a proposta feita pelos movimentos sociais e pelos movimentos de direitos humanos, né? Quer dizer, a proposta que foi feita lá e que teve inclusive emendas no DEM, emendas horrorosas, que pioraram terrivelmente o projeto, né? Para nós, esse projeto que está lá, quer dizer, no caso, a lei que já foi aprovada, da Comissão Nacional da Verdade, é uma grande mise-en-scène midiática. Para nós, o importante é que essa comissão realmente investigue, averigue, publicize e responsabilize. Ou seja, a proposta que foi feita, que foi votada, é a proposta que mantém um sigilo, onde essas pessoas não serão publicizadas, não serão responsabilizadas, né? Então, para que a gente possa ter efetivamente uma história daquele período, é importante que os nomes daqueles que torturaram, né, daqueles que sequestraram, que mataram, né, que ocultaram os restos mortais desses opositores, que esses nomes sejam conhecidos por toda a sociedade. É o mínimo, sabe? Que isso seja publicizado e que essas pessoas sejam responsabilizadas. E que a gente efetivamente possa investigar, né, o que aconteceu nesse país. Do jeito que essa Comissão Nacional da Verdade está sendo colocada, isso é apenas uma brincadeirinha, a nosso ver. Nós vamos continuar pressionando o Senado para que haja emendas no sentido de
melhorar um pouco, né? E é importante que a gente ligue essa questão a uma coisa muito importante que aconteceu. Pela primeira vez, o Estado brasileiro foi sentenciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Brasil, em dezembro do ano passado, nós fomos peticionários de uma ação contra o Estado brasileiro com relação à questão da Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento feito pelo PCdoB, né, por militantes do PCdoB, no sul do Pará, e que tem mais de 60 desaparecidos. Né? Poucos sobreviveram. José Genuíno é um deles, né? Foram poucos os que sobreviveram. Todos eles são desaparecidos. E nós entramos com um processo contra o Estado brasileiro para que ele responda sobre a questão da Guerrilha do Araguaia. E nós conseguimos que o Estado brasileiro fosse condenado. Né? E o Estado brasileiro tem até dezembro deste ano de dar uma resposta para a OEA. E até agora não deu resposta nenhuma. Então, veja bem, quando se cria esse arremedo de Comissão Nacional da Verdade, isso não está sendo criado por acaso. Isso está sendo criado com uma forma de dar uma visibilidade, dizendo, veja, nós estamos tentando fazer alguma coisa. Uma visibilidade internacional para o Brasil. Né? E nós estamos o tempo todo afirmando, dizendo, não, isso é uma brincadeira. Isso nós não queremos. Não queremos migalhas. Nós queremos, sim, saber efetivamente o que aconteceu. Que possa ser investigado, né, seriamente, que possa ser publicizado e que essas pessoas possam ser responsabilizadas. Quer dizer, a nossa luta hoje tem sido essa, muito em função também de uma campanha pela abertura, o que a gente chama ampla, geral e restrita dos arquivos da ditadura. Esses documentos a gente sabe que existem. E ficam negando para eles. Não, foram queimados. De vez em quando aparece alguns documentos sendo queimados em algum local. Né? E a gente sabe que esses documentos existem. Não há vontade política para que essa história possa ser contada. O grupo Tortura Nunca Mais tem alguma publicação desses relatos ou de algum documento importante? Olha, nós temos no nosso site, o site do torturanuncamais-rj.org.br, www.torturanuncamais-rj.org.br. No nosso site tem a história de vários militantes políticos. Nós temos algumas publicações no grupo, né, que mostram justamente alguns trabalhos que a gente faz com relação a isso. Por exemplo, eu sou psicóloga, né, e nós conseguimos desde 92 uma coisa que é inédita aí, né, no Brasil, e que o grupo Tortura Nunca Mais, a gente tem muito orgulho de ter conseguido isso. Nós conseguimos um atendimento médico-psicológico para as pessoas atingidas pela violência do Estado. Nós temos um financiamento da ONU, né, que é o Fundo Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura. Então nós temos um grupo de psicólogos, de psicanalistas que fazem esse trabalho, atendendo pessoas que foram atingidas no período da ditadura e atingidas hoje. Então essa é uma grande conquista nessas duas décadas. Sem dúvida, sem dúvida. Que bom, quero agradecer a tua presença aqui, dizer que você é uma mulher vitoriosa por estar aqui e nos contando todos esses relatos. Se você gostou deste programa, você pode assistir de novo acessando o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.